mente da claridade. Mas o que manda no universo ou no nosso planeta aqui, no nosso sistema solar, é a energia e a luz do Sol. O nosso astro-rei que Deus colocou lá para nos inspirar e nos dar a luz. Como sempre fizemos no início do nosso programa, a gente faz uma oração, coloca aqui a nossa água, vamos bebendo, depois vamos fazer imposição de mão sobre esse copo d'água, vamos fazer energizar essa água. Você pode fazer aí também na sua casa, a qualquer momento que estiver ouvindo esse programa. Não importa se é de dia, de madrugada, de noite. Faça isso. E vamos fazer a oração ao final do programa, energizar essa água, aí você pode tomar ela e colocar numa garrafa, daqueles bombonas de 20 litros para as pessoas tomarem, aquelas pessoas que você ama no seu trabalho, para melhorar o ambiente, melhorar as nossas energias. Nós temos um amigo nosso que tem um dom maravilhoso, está aqui com nós, seu Carlos Próspero. Tem um dom maravilhoso que é a possibilidade de interagir entre os dois universos, as duas dimensões, a dimensão material e a imaterial. Não é qualquer pessoa que tem esse dom maravilhoso, mas às vezes esse dom é maravilhoso, mas se a gente não está preparado para os ensinamentos, ele se torna um grande martírio, porque você começa a ver os irmãos nossos, as pessoas que estão na dimensão imaterial, o que as pessoas chamam de mortos, que na verdade não são mortos, né? Mas quando eles aparecem para a gente, eles podem aparecer se foi num acidente, se foi uma doença grave, eles aparecem com aquelas enfermidades e a gente acaba ficando bem aterrorizado. Muitas pessoas que estão nos centros, nesse centro de recuperação de pessoas com problemas mentais, às vezes a pessoa ouve vozes, se atira para cá e para lá, mas é o medo por não estar preparado para esse universo. Aqui na Terra a gente tem essa separação muito nítida da matéria e da dimensão material e da imaterial. Mas há mundos que são, essa relação matéria e espírito não são assim tão grosseiras como é no nosso planeta. A gente que está no plano imaterial pode circular na matéria e ser visto e vice-versa. E esses irmãos que estão na dimensão imaterial, quando se apresentam aqui para alguns irmãos que têm esse poder de enxergar, de ouvir, eles vêm com seus problemas, tudo, vêm pedir ajuda. Temos que orar por eles. Essas pessoas precisam de oração, precisam de força, de energia. E eles se apresentam para aquelas pessoas que têm essa grande ligação das duas dimensões. Isso é uma dádiva de Deus, é uma bênção. E no futuro, talvez, daqui a alguns milhões de anos, alguns milhares de anos, a nossa espécie também já estará muito mais evoluída, entendendo o que eu começo a falar aqui. É a mesma coisa, só de uma forma diferente, com outras palavras. Certo? Então vamos fazer nossa oração também para o nosso irmão Carlos Próspero, para ele ler o Livro dos Espíritos e se instruir, para ele ter um pouco mais de conhecimento da dimensão imaterial. Todos nós precisamos conhecer um pouco mais da dimensão imaterial. Tá bom? Vamos lá. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, o Deus vivo, o Deus único, nós invocamos, Senhor, a Tua presença em nosso programa, em nossas vidas, para nos orientar através dos espíritos benfeitores, do Templo Espírita Fé e Amor, e o meu amigo e amado irmão, mentor espiritual, que nos ajude, que nos traga paz, alegria, ânimo e muita coisa boa. Senhor Deus, nós te pedimos inteligência, Senhor, para entendermos as coisas da Tua criação. Sabemos que somos tão infinitos na Tua criação, Senhor. Mas sabemos que Tu nunca esqueces de nenhum de nós os seres humanos, dos animais, das plantas. E te agradecemos imensamente por esse planeta maravilhoso, Senhor. Por isso que sempre dissemos que seja feita a Tua vontade, Senhor. Hoje e sempre, em todos os universos, em todas as eras, em todos os tempos do nosso planeta. Que assim seja. Amém. Seu Próspero, vamos tomar nossa água, para Deus nos abençoar, nos iluminar.
Assim como o nosso amigo Carlos, eu também peço que todos os irmãos, seu Carlos está quase formado em Direito, falta 1 ou 2 cadeiras, e estudou desde criança, sentado 4, 5 horas no colégio para chegar a essa altura da sua formação. Aí eu perguntei para o irmão Carlos quanto tempo ele dava para estudar a dimensão imaterial, que deve ser estudada da mesma forma, com ciência, com consciência, com inteligência. Porque é desta forma que nós vamos chegar na fé. A fé pela razão, pelo conhecimento, pela inteligência. Quando chegarmos na fé pela inteligência, pela consciência e pela razão, nós vamos ter a certeza da existência do Criador. Nós tendo essa certeza da existência do Criador, nunca mais teremos problema com a nossa fé, porque através do conhecimento das 2 dimensões, assim como nós estudamos a dimensão imaterial, que não devemos parar de estudar a dimensão imaterial, também devemos estudar a dimensão imaterial. E é assim que nos aproximamos. Para nós crescermos e se tornarmos uns espíritos melhor, é só conhecendo como é que foi que Deus criou as 2 dimensões. Se um dia o nosso planeta sermos todos iguais materialmente, vamos supor que Deus lá, daqui uns 2.000 anos, 5.000 anos, nós nos equilibramos todos os seres que tiveram a nossa espécie nesse planeta. Todos tivemos uma capacidade financeira, alguma coisa. O que vai nos diferenciar um do outro é o conhecimento das coisas do Criador. É assim que nos aproximamos. Para conhecer qualquer artista, qualquer pessoa, ator, compositor, etc., nós devemos conhecer as suas obras. E assim é Deus. Para nós conhecermos a Deus, chegarmos próximo a Deus, temos que conhecer as coisas de Deus. Então, é isso aí. Eu abri aqui o Livro dos Espíritos. Eu nunca trago nada pronto, porque quem manda aqui são os espíritos superiores. E eu vinha pensando, hoje até me lembrei disso, me veio na cabeça e agora tirei aqui. Conhecimento da lei natural. E aqui tem uma parte que eu sublinhei há algum tempo, alguns anos atrás. Qual é o caráter do verdadeiro profeta? E o que é um profeta? Eu não sou um profeta. Nem tenho capacidade. O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podemos conhecê-lo por suas palavras e por suas ações. Deus não se serve da boca de mentiroso para ensinar a verdade. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo? Jesus, né? Jesus foi um modelo para nós. Aquele era um espírito tão evoluído. Jesus foi um espírito tão evoluído, talvez não tenha vindo na época que a Bíblia diz, mas esse espírito esteve aqui uma época. E ele disse que nós faríamos tudo o que ele fez e faz. Mas é quando nós passar por ele, mas não é passar, oi Jesus, tudo bem? Não. É passar no ponto em que ele estava do conhecimento das coisas de Deus. Se nós temos o mesmo conhecimento das coisas da criação, e se aproximando daquela evolução, daquele espírito, é claro que faremos o que Jesus fazia. Para aquele espírito, ele conhecia o passado, o presente e o futuro aqui da Terra. Não existe essa coisa para os espíritos superiores, ele conhece todas as coisas. Aí nós temos algumas religiões que dizem que Jesus voltará. Acreditamos que Jesus voltará? Como é que Jesus vai voltar se ele nunca saiu daqui? Jesus pode não estar em matéria, em carne e osso, mas ele se encontra no plano espiritual aqui na Terra, nos apoiando. Tanto é que a gente ora para Jesus e ele vem e nos ajuda. E quando ele está muito atarefado, ele manda os seus espíritos que vêm nos atender como se ele fosse. Porque ele é um espírito que manda em milhões e bilhões de outros espíritos aqui no planeta. Então, como é que Jesus vai voltar se Jesus nunca saiu daqui? Então, são pontos de vista que hoje já não tem mais
lógica, alguns conhecimentos que eram há 2000 anos atrás. Se esse conhecimento foi passado há 450, há 2000 anos atrás, hoje ele já está, né? Nós temos que fazer essas quebras de paradigmas, que daí nós vamos conseguir evoluir, seu Carlos. Quando nós pararmos com o nosso paradigma, que até hoje nós aprendemos a religião de várias formas, com paradigmas, com dogma, o misticismo, com dogmas e por religião, da forma que nós conhecemos até hoje. Se nós pararmos para pensar que Deus, o Criador, criou duas dimensões, a material, que é onde nós estamos, e a imaterial, que é o nosso espírito. É isso, nada mais que isso. Não tem todas essas coisas que são feitas para dominar os outros da sua espécie. Deus criou dois mundos. O universo material e o universo imaterial. Para Deus comandar tudo, Ele usa a sua criação espiritual, que são os espíritos, que somos a parte inteligente da criação de Deus. Nós, os espíritos, somos a parte inteligente da criação. E Deus se vale de nós para e manter tudo em ordem conforme a sua vontade. Assim como uma empresa. O patrão monta a empresa, ele contrata os funcionários e passa as ordens para que aquela empresa mantenha o rumo que ele imaginou para a empresa. Assim é Deus. A gente copia tudo que vem de lá. Nós não fizemos aqui porque nós somos mais inteligentes. Não, a gente traz o conhecimento do plano imaterial para cá. Eu aqui, geralmente, eu me refiro à ciência, não me refiro à religião. Nós temos pela razão aqui. Nós temos sendo racionais para chegarmos na fé raciocinada. Quando nós tivermos a certeza da existência desse Criador, tudo se resume. Jesus falou isso. Amai a si mesmo, amai o próximo com a si mesmo. Porque nós somos parte da criação, tanto quanto os outros. Não somos mais que ninguém. Já passamos aqui no programa, programa do Cortella, aquela palestra do Cortella, sabe com quem está falando? Cortella diz ali, somos 7 bilhões de seres humanos no planeta, somos uma espécie de 33 milhões, só tem 6 milhões catalogadas. Dessas 3 milhões e pouco de espécies que existem no planeta, nós somos uma espécie, a espécie humana. É só isso. De todas as 3 mil espécies de seres catalogados nesse planeta, nós somos uma delas, das 3 mil e poucas. E dessa espécie nós temos 7 bilhões de seres. Existe mais galáxias no universo do que areia nas praias da Terra. Galáxias, não são planetas. Se essa é a grandeza da criação material, qual é o nosso valor e o nosso significado na criação? Somos pequenos demais para nos sentir grandes ou querer dominar as outras pessoas. Nós não somos tudo aquilo que pensamos que somos. Nós somos muito mais inferior. Mas Deus nos dá a oportunidade de sermos importantes aonde vivemos. Não subjulgando. Não querendo ser mais que os outros. Mas aprendendo aquelas coisas que Ele deixou para nós aproveitar. Deus não nos fez para ser infeliz. Deus nos fez para ser feliz. Para sermos felizes. E é isso que nós buscamos, a felicidade. Infelizmente, vivemos ainda num planeta que está passando. Nós estamos passando da transição. Está na Bíblia. Conhecimento. Mulher do jarro. Estamos passando entrando na era de Aquários. Siga a mulher com o jarro na cabeça e vai conhecer. Isso há 2000 anos atrás, 3000 anos. E agora entramos na área do Aquário. Muitos conhecimentos trouxeram a nossa humanidade até aqui. Muitos conhecimentos. Todos os conhecimentos filosóficos, científicos, etc., fizeram aquilo que somos hoje.
Um pouquinho de cada coisa. Nada deste conhecimento que nos trouxe aqui nos deve ser subestimado ou deixado de lado. Ele deve ser todo ele aproveitado. Principalmente o conhecimento do bem. Principalmente o conhecimento da evolução da espécie humana. Nós tínhamos uma máxima que o Cristo nos deixou, que era ir e povoai a terra. Nós temos hoje, a partir desta era, deste ciclo, uma nova missão. Aquela está suplantada. A nossa nova missão é ir e preservai a espécie humana. Esse é o nosso novo objetivo. Povoar a terra já foi suplantada. Já fizemos isso, já cumprimos essa missão. Agora Deus nos deu outra missão. Ide e preservai a espécie e o nosso planeta. Essa é a nossa nova missão. E por que preservar este planeta maravilhoso? Porque vamos voltar mais vezes para cá. E se isso aqui estiver bagunçado, tiver um lixo, uma podridão, é porque nós deixamos. Agora, se nós cuidar dele, deixar bonitinho, redondinho, na próxima encarnação chegaremos num planeta muito melhor. É por isso que nós temos que cuidar desse planeta. Então, vamos cuidar não é para os nossos filhos. Os nossos netos, trinetos, seremos nós mesmos voltando de novo com uma experiência um pouco maior, preparados para uma nova fase do planeta. Em 1000 anos, o nosso planeta já não será mais o mesmo, a nossa espécie não será a mesma. E temos que, a partir de agora, começar a cuidar desse planeta. Nós temos que deixar uma reserva de todas as coisas que tem nesse planeta para nós mesmos no futuro, quando voltarmos aqui, chegarmos aqui, nós temos ele pronto aqui. Já pensou em deixar isso aqui explodido com bomba atômica, tudo? Quando é que nós vamos voltar para cá cheio de problema? Quando tu prejudica a natureza e as coisas que estão em volta, não está prejudicando nada, está prejudicando você mesmo. Por falta de conhecimento. Porque se nós tivéssemos conhecimento, nós não faríamos. O conhecimento é que liberta as pessoas. Não é o dinheiro, né? A riqueza que liberta a pessoa. É o conhecimento, é a inteligência que liberta. E quanto mais você evolui, mais progride, mais você é tentado pelos outros a não conseguir. Porque já pensou se todos ouvissem essas minhas simples palavras e poucas palavras e aprendessem assim, tão fácil, só ouvindo, entendendo, compreendendo, sem precisar passar pela dor? A evolução era muito rápida, mas não, nós temos que sofrer, temos que aprender. Porque é através da dor que se aprende, não é quando está tudo bem que se aprende, não, é quando se está em uma situação difícil que aprendemos. Por quê? Porque esse planeta é um planeta de provas e expiações. Eu conheço muita gente rica, milionária, cheia de problemas de saúde, que dariam tudo o que tem para serem sãos. E tem pessoas que têm saúde e gastam toda a sua saúde tentando arrumar o dinheiro. O dinheiro é importante. É importante. Nós temos que conseguir os bens materiais. Estamos aqui para isso, para aprendermos com a matéria. Não subjugar a matéria. A matéria não deve ser julgada, é onde nós passamos e vivemos. Quando nós saímos daqui, deixarmos esse corpo físico e fomos para a dimensão imaterial e evoluirmos, vamos para outros planetas mais evoluídos, mas continuamos nos relacionando com a matéria. Sempre. Sempre nós, os espíritos, estaremos entre o plano imaterial e o plano material. Sempre. Deus não se vale de mentiroso para falar e ensinar a verdade. Senhor, Tu responde com palavras tão sábias, escrito há tantos anos aqui. Ainda não compreendemos direito a própria Bíblia, que já tem há 2000 anos. Não entendemos nada da Bíblia. Tu já nos trouxe o Consolador prometido com um pouco mais de conhecimento.
há 165 anos e ainda não conseguimos entender. Eu leio, releio, aprendo um pouco passa. Aí eu releio de novo, aprendo mais um pouquinho e assim é. Todos nós somos assim. Tem algumas pessoas que têm mais facilidade de aprendizado. Eu estava vendo agora no domingo, no programa aí, uma criança que faz 20 tipos de cálculo mais rápido que uma calculadora. Mais rápido que tu digitar e calcular. Fantástico. Olha a inteligência desses espíritos que vem preparado para a nossa evolução. Nós que estamos aqui, devemos nos preparar, aprendermos, evoluirmos para voltarmos para esse planeta. Porque se nós continuarmos primitivos, nós vamos, quando desencarnarmos, voltarmos, e o planeta estiver melhor, nós vamos voltar para um planeta mais primitivo, como era a Terra há 5.000 anos atrás. Pensa bem, voltarmos para um planeta desse, onde é muito mais primitivo, a gente vai ter que sofrer mais um pouco, mais 5, 6 mil anos para aprender de novo. Não é regressão, é aprendizado. É aprendizado. Nós não estamos regredindo espiritualmente, estamos voltando para reaprender de novo aquilo que não aprendemos. Deus é perfeito, Deus não tem duas medidas, uma para um filho e outra para ele. Deus dá o direito para todos nós. Nós aqui temos interesse em aprender ou não. Esse irmão que estava aqui tem todos os livros em casa, mas ele não os tinha lido. Ainda não os leu. Mas por quê? Por que você não lê? Por que não se instrui? Pois é, mas está ali. O conhecimento está ali, a sua palma da sua mão, está ali ao lado. Mas é assim no colégio. Tem crianças que estudam e se interessam e outros ficam largados, não têm interesse, que é o momento espiritual de cada um. Mas a nossa missão é ajudar com que essas pessoas tenham conhecimento maior. Essa é a missão do Templo Espírita Fé e Amor, o local do conhecimento. Quando estavam na fundação do Templo Espírita, perguntamos qual era a missão. Que temos o Centro Espírita que dão alimentos para pessoas idosas, tem várias casas de geriatrias, tem outras que tem várias creches e ajudam creches, tem outros que ajudam animais, tem outros que fazem outras caridades. E a nós? Qual é o nosso objetivo e a nossa missão? Conhecimento. Essa foi a ordem. Conhecimento. Não existe legado maior do que o conhecimento para as pessoas. As pessoas têm fome de conhecimento, sede de conhecimento. Essa é a pior necessidade de todas, a falta de conhecimento, a falta de interesse de progredir e evoluir. As pessoas ficam a vida toda se importando em estudar a matéria. Eu conheço cara que tem 5, 6 faculdades, doutorado, pós-doutorado, PhD, mas se equivocam estudando só a matéria, a parte material eles não estudam. Um dos grandes cientistas do século, do início do nosso século, disse que ciência não se misturava com religião. Por quê? Porque ele diz religião é o misticismo, é o dogma, é várias outras coisas, menos estudar a dimensão imaterial como ciência. Tanto é que esse livro, o Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da codificação espírita, ele é um livro totalmente científico, ele não é um livro religioso, é um livro científico. Por quê? Porque o irmão que foi orientado e escolhido para fazer a codificação espírita era no mesmo momento em que apareceu a ciência da forma que a conhecemos hoje. Hoje a ciência só aceita aquilo que ela pode provar. O que não pode provar não é ciência e não é
aceito. E esse irmão que codificou a doutrina espírita também foi contemporâneo desses mesmos que criaram a ciência de como nós conhecemos, em todos os aspectos. Simples assim. Se nós não entendemos, ou não compreendemos, ou ainda não estudamos, isso é outro problema. É a mesma coisa como a cirurgia do coração. Eu não sei fazer cirurgia do coração. Não sei. Mas esse meu desconhecimento não quer dizer que não exista. Existe. Cirurgia do coração, até transplante do coração temos hoje. Eu não sei fazer, mas existe conhecimento, existe educação. E hoje temos aqui o conhecimento, a educação do plano imaterial, que é o que aquele irmão vê. Seu Carlos Próspero. Seu Carlos Próspero está nos pedindo uma ajuda aqui, uma orientação, e nós esperamos que ele prospere no conhecimento das coisas de Deus. Tanto da matéria, que ele já estudou bastante, e agora precisa estudar o plano imaterial, da mesma forma que estudou a matéria. Com conhecimento, com inteligência e com razão. Eu separei um vídeo e mandei para cá, falando algumas coisas ali. Eu gostaria que o nosso ilustríssimo irmão ali da técnica, dos bastidores do nosso programa, que são aproximadamente umas 30, 40 pessoas trabalhando. Na verdade é um só que faz todo esse serviço. Eu gostaria que fosse colocado aquele vídeo ali para nós estudar. É uns 5 minutinhos. Gostaria que vocês vissem essa parte para nós também falar sobre isso ali. A velocidade da luz, você vai levar 4 anos e 3 meses para chegar lá. A mais próxima da Terra. O nosso tempo de vida, comparado ao tempo dos acontecimentos no universo, é nada. Imagina uma colônia de formigas que resolve estudar a vida do elefante. O tempo de vida da formiga é muito pequeno comparado ao tempo de vida de um elefante. Então, várias gerações de formigas terão que observar elefantes. Cada geração vai observar elefantes em vários estágios. O pequenininho, recém-nascido, um pouquinho maior, um outro brincalhão, meio bobalhão na adolescência, um adulto, forte, né? Um já mais de idade, cansado, e uma carcaça de elefante. É possível, a partir desses eventos pontuais, você construir uma teoria da vida do elefante? É isso que nós fazemos. Nós vemos estrelas dos mais variados formatos, tamanhos, cores, temperaturas, composições. E vemos outros objetos no espaço que imaginamos que são restos de estrelas, carcaças de estrelas. Vemos outros objetos que parecem verdadeiros berçários de estrelas. E com cada foto individual dessa, foi possível montar uma teoria que explica o surgimento e a morte de uma estrela. Nunca ninguém viu uma estrela nascer e nem vai ver essa mesma estrela morrer. Mas é possível descrever isso. Então você vê fotos maravilhosas do espaço com as nuvens começando a ser destruídas por aqueles raios de luz saindo de dentro delas. São as estrelas jovens nascendo, saindo do berçário e destruindo o berçário ou dispersando o berçário onde elas nasceram. São estrelas que você mede a luz dela e vê que o grosso da luz que vem dessas estrelas é baseado no hidrogênio. Daí você vê outras estrelas que já têm parte de emissões do hélio ou de outros componentes. Então você começa a inferir que aquelas estrelas são mais antigas. Como elas morrem depende do tamanho delas. Em 1054, astrônomos chineses anotaram que surgiu uma estrela no céu que era visível durante o dia. Você já viu uma estrela durante o dia, além do Sol? É impossível ver uma estrela durante o dia.
Mas essa estrela brilhou durante 23 dias, durante o dia. Depois ela sumiu e nunca mais ninguém viu. Passaram 700 anos até ter um telescópio, um equipamento, que foi apontado para aquele local que os astrônomos chineses indicaram na posição daquela estrela. E ali se viu os escombros de uma explosão. Uma explosão que hoje nós chamamos de supernova. Uma estrela gigante que, ao acabar o seu combustível, ela simplesmente explode violentamente, jogando matéria para todos os lados. Dependendo do tamanho dela, o que sobra do núcleo da estrela, ele colapsa com uma força gravitacional tão forte que gera um buraco negro. Um buraco negro, muitas vezes, é o resto de uma estrela, ou o que sobrou de uma estrela. Outras vezes, formam estrelas de nêutrons ou pulsares que emitem radiação em ondas de rádio que funcionam como verdadeiros faróis no espaço. Outras estrelas menores, elas dão soluços. Quando acaba o hidrogênio, chega num nível que ele não consegue mais processar o hidrogênio, ela incha e esfria. Então ela se expande, se tornando uma gigante vermelha, engole tudo que está ao redor dela, e aí ela dá um soluço. Ela ejeta uma grande quantidade de matéria para o espaço, e o que sobra no núcleo ele contrai novamente, dando ignição ao próximo combustível. Se era hidrogênio, ela passa a queimar hélio. E assim ela vai tendo esses soluços até chegar ao ferro. Aí ela não consegue mais fazer fusão de ferro. Então ela começa a esfriar, se tornar uma anã branca. Mas ao redor dela tem toda aquela matéria ejetada. E essa é a origem do que nós chamamos das nebulosas planetárias. Eu trouxe esse vídeo desse irmão aí, ele explicando sobre o universo e a formação, a destruição, a criação, nascer de novas estrelas, o término de novas estrelas. Isso é parte da criação de Deus. Quando surgem novas estrelas, é o Criador criando. Quando termina, é o Criador trabalhando. Não faz mais parte necessária na criação dele. Ele vai lá e extingue aquele planeta, aquela coisa. E aquilo deixa de existir dentro das leis que ele já projetou para o universo. Isso é o plano material. E o plano imaterial, que é provavelmente maior que o plano material. Como é que funciona no plano imaterial toda essa criação de Deus? E como é que trabalham aqueles irmãos que estão lá do outro lado para manter tudo isso em perfeita sintonia conforme a vontade do Criador? É um questionamento que a nossa espécie, a nossa raça faz hoje. Onde está Deus? Onde está o Criador? Quem é o Criador? O que podemos dizer do Criador? A resposta que temos de que é o Criador é a inteligência suprema, fonte primária de todas as coisas. Aonde está o Criador? O que é o Criador? Podemos ter noção da existência do Criador? Não. Para nossa espécie, para nós humanos, no nosso tempo, na nossa era e no nosso tempo e espaço, não nos é permitido conceber a existência e ter noção de Deus, porque nos faltam sentidos. Os nossos 5 sentidos que temos são insuficientes para conceber o Criador. Temos uma pequena noção de um 6º sentido, ainda muito fraco em nós humanos, que talvez um dia ele se torne muito forte, e que nos dá um conhecimento um pouquinho maior da existência do Criador ou das coisas da criação do plano imaterial.
Porque no mundo material a gente está conhecendo bem, está indo bem. Nós temos super bem na parte material, mas na parte imaterial, na parte moral, nós temos muito aquém ainda. Nós precisamos evoluir um monte na parte moral para equilibrarmos com a parte material. Nós temos que estar sempre em equilíbrio. O plano material com o imaterial tem que estar extremamente equilibrado no planeta para nós conseguirmos a entender mais coisas. Até descobrir coisas novas para a nossa evolução, nós temos que estar melhor. Nós temos em convulsão no nosso planeta hoje, da nossa espécie, com outros. Um país em bronca com o outro, um tentando subestimar o outro, um invade o outro, um faz isso, o outro faz aquilo. Mas é a teoria do caos. Não evoluímos se não tiver conflitos. O conhecimento, a evolução existe no conflito. Por isso a dor. Por isso o conhecimento, o aprendizado com a dor. O dia que não precisar mais aprender pela dor, só pelo conhecimento, pela razão, pela inteligência, aí não vai ser mais necessário conflitos. Por que subjugar os outros? Por que uma espécie, ou um país, ou um pessoal que se julga um povo diferente do outro quer subjugar os outros povos? Foi dito por um grande empresário, um bilionário aí, que ele gasta tanto dinheiro para mandar para foguetes para outros planetas, por que não tenta resolver o problema da fome? Diz que com 10 bilhões se terminaria a fome do planeta. O que é 10 bilhões para pessoas que têm trilhões? Não é nada. E por que não se termina com a fome? Por que não se termina com a dor de outros povos em outras regiões do planeta? Por quê? Por quê? Essa é uma pergunta que me faço. Se só 10 bilhões de dólares para resolver o problema da fome do mundo, será que é verdade isso? Mas foi dito para ele, com 10 bilhões se resolve. 10 bilhões é tão pouco, né? Tem gente que tem 2. Eu conheço, já estava vendo agora, famílias que têm $1 trilhão. 1 trilhão. Tem gente aí, megas empresários, megas empresas aí que tem mais de 2 trilhões de dólares. Tem famílias que detêm quase todos 50% do capital da terra. Quanto é? 6 famílias, 7 famílias aí, ou 10 famílias com esse dinheiro todo. Será que não teriam capacidade intelectual, moral, para resolver o problema da fome e da desigualdade humana? E o porquê não é resolvido esse problema da desigualdade? Aí dizem que tem que criar isso ou aquilo para matar um pouco da população que está se expandindo muito. Mas os países mais cultos e mais evoluídos, há um controle de natalidade muito rigoroso, inclusive está diminuindo a população nesses países. A Alemanha hoje é um país que precisa de 10 mil novas pessoas no seu país lá para poder manter a mão de obra viva do país, para manter a sua economia. Muitos países estão assim. E aí? E por que, por exemplo, a Alemanha, a Europa, com toda aquela invasão de novas pessoas que vêm lá daqueles países, que vivem como se vivesse há 2000 anos atrás, a Europa não será mais a mesma daqui a 50 anos, porque aquelas pessoas vão para lá e vão levar sua cultura, vão levar novos conhecimentos, nova situação. A Europa não será a mesma e nem eles serão mais ou menos, porque o dia que eles voltarem de volta para seus países, que vivem há 2000 anos, eles já conheceram um pouco mais da evolução. Um novo tipo de sociedade. Eles vão voltar e vão querer viver naquela situação que eles viviam lá, mesmo sendo contra lá. É assim que funciona o ser humano. Então a gente aprende, a gente estuda, cria tudo para aprender a vida material. Tá certo? Devemos estudar os planetas, o cosmos. Faz parte da grandeza da criação. Mas devíamos equilibrar, procurar conhecer mais a dimensão imaterial,
Porque cada uma dessas dimensões tem as suas próprias dimensões. Como é que funcionam as dimensões do plano imaterial? Lá são os espíritos, né? É o plano espiritual. Lá a matéria criada é de outra forma, tem outro significado, outro sentido, mas existe matéria lá também. Ou uma matéria mais diferente da nossa. Não posso explicar porque não tem. Esse conhecimento já existe, mas eu ainda não estudei. Ela é uma matéria diferente lá, mas existe também alguma coisa onde você se apoia. Existem cidades, hospitais, clínicas de refazimento. As pessoas que saem daqui acidentadas, elas precisam de um bom tempo para se refazer o seu corpo, o seu perispírito, seu espírito lá do outro lado. Um monte de tempo se tratando. É assim a vida. Vamos ver nosso horário. Quando eu comecei aqui, 1 hora era bastante tempo, mas hoje já... Nós temos aqui o Sr. José Iraquitã. Deus e a luz, estou começando a gostar do seu programa. Obrigado. José era um grande crítico, ele manda 10, 15 mensagens só criticando. Hoje diz que já está começando a gostar do programa. José, é o seguinte, esse programa é um programa espírita, que provém da doutrina espírita, da codificação espírita, mas ele é um pouquinho mais, não é mais que nenhuma outra religião. Na verdade, o espiritismo, como se estuda aqui, é mais ciência. Temos uma boa parte de ciência, nós temos que estudar a ciência, como conhecemos hoje, por isso eu boto a dimensão aqui dos planetas e tudo que é a grandeza da criação material. E nós vamos mais pelo conhecimento, porque toda essa situação que foi ensinada para nós de religião até hoje, ela nos subjuga um pouco. E Deus não quer que nós sejamos subjugados por nenhum outro. Nós devemos ser livres. Livre do pensamento, liberdade do pensar. Mas a liberdade não para subjugar os outros ou criar coisas para subjugar as outras pessoas. A liberdade de evolução, de progresso. E o Espiritismo nada mais é que isso, um pouquinho mais de conhecimento das coisas de Deus. É só Deus. Deus é a inteligência suprema, fonte primária de todas as coisas. Tudo o que temos e conhecemos aqui é por obra de Deus, que Deus liberou. Não existe nada. Tem cientistas que passam 30, 40, 50 anos estudando para descobrir alguma coisa, dali a pouquinho ele olha para o lado assim, mas estava aqui o tempo todo e eu não vi. Mas não é que ele não viu, é que aquela hora ele ficou 50 anos. Quando era o momento certo para ele, foi mostrado para ele, está aqui, ó. Ele acha que foi ele que fez, mas não, foi os espíritos, os mentores espirituais daquele trabalho, daquela inteligência dele, que naquela hora que era necessário, que estava pronto para ser conhecimento, foi mostrado para ele onde é que estava. Mas estava ali todo o tempo. E estava ali. Só que ele não tinha capacidade porque não era o momento certo. E isso tudo é obra de Deus. Quando Deus não quer, e o conhecimento não é para ser liberado, ele não é liberado. Agora, quando Deus quer que o conhecimento seja liberado, ele vai lá e mostra. Vem o espírito necessário ali, está aqui, ó. Pô, 40 anos passei por isso aí e não vi, agora que eu fui ver. Não cai um cabelo de nosso corpo, nossa cabeça, que Deus não saiba. Tudo é comandado pelo plano imaterial. Tudo o que acontece no mundo material é feito pelo mundo imaterial. As coisas, os prédios, as pontes, tudo isso é feito pelo plano imaterial. Não é a matéria que faz. Nós, humanos, vamos lá e fizemos uma ponte porque nós somos espíritos. A matéria, se o espírito sai da matéria, já era. Não tem mais nada. Então, quem faz tudo isso, a modificação no nosso planeta, é o plano imaterial, através de nós, espíritos encarnados, materializados aqui com a matéria, que produzimos todas as diferenças que existem na matéria. São os espíritos que fazem.
Será que dá para entender ou é difícil? É difícil. Tudo que é feito aqui, pontes, matéria, tudo é feito pelos espíritos. Eu sou um espírito encarnado e estou aqui trazendo esse conhecimento para vocês nesse momento, porque esse momento foi que está sendo começado a liberar esse entendimento diferente. Se não fosse, eu não estaria aqui. E estou aqui por ordem do Criador. Através dos mentores espirituais, eles estão nos dando e nos orientando para a mudança de pensamento, mudança de entendimento do que nós aprendemos até aqui, do que nos ensinaram como religião, como misticismo, como dogma. Mas nada acontece. Mas e se isso estava assim, até aqui foi assim, é porque Deus quis. Quem sou eu para criticar a vontade do Criador? Não sou nada. Eu não sou nada, não faço nada. Quem faz tudo é o plano imaterial. Ele é que dá ordem. Eu chego aqui, eles mostram onde tem que falar, o que tem que falar. Eu estou falando uma coisa, eles me levam para outra. Tudo provém, a inteligência provém de Deus. A inteligência que temos e que nos é liberada para vários espíritos aqui na Terra, é porque Deus permitiu que aquele espírito fosse mais inteligente para ajudar os outros, não para ajudar. Nós vivemos dos outros, morremos pelos outros. Quando nascemos, dependemos dos outros. Quando vivemos, dependemos dos outros. Se ganhamos muito dinheiro, é porque os outros nos ajudaram e nos deram. Alguma coisa nós fizemos para ganhar dinheiro, através dos outros. Não foi só eu que acho. A não ser que eu saia ali e enche uma mina de ouro. Mas mesmo assim, alguém fez aquele ouro, deixou ali que foi Deus. É pelos outros. Nada na vida nós fizemos que é para nós mesmos e por nós mesmos. Nós vivemos pelos outros, nascemos, vivemos e morremos pelos outros e para os outros. Essa é a nossa missão na Terra. Quem não aprender isso, não entender isso, não sabe nada. Burro é. E eu fui burro por muitos anos. Aprendi agora há pouco tempo. E ainda sou muito burro. Não conheço nada. E todos nós temos no princípio e no início do conhecimento das coisas de Deus. E tudo que acontece de bom e de ruim, devemos agradecer a Deus, porque é ensinamento. O sofrimento, como nós entendemos, nada mais é do que aprendizado. E quando assim entendermos, é que estaremos evoluídos para dar um passo mais adiante na nossa evolução interior. A evolução não é dos outros, é nossa mesmo. Nosso irmão Carlos Próspero estou ligado no programa Bons Ensinamentos. Carlos, eu gostaria de pedir novamente que o irmão leia os livros lá da Codificação Espírita que o senhor tem em casa, começando pelo Livro dos Espíritos, que ali vai começar do princípio e do início de tudo, que é Deus. É a primeira pergunta que o irmão codificador fez. O que é Deus? É a primeira pergunta, as causas primárias. Primeiro capítulo. O que é Deus? E aqui que está a resposta. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. O que devemos entender por infinito? É a segunda pergunta. Aquilo que não tem começo nem fim, o desconhecido. Todo o desconhecido é infinito. Resposta dos Espíritos. Aquilo que não tem começo nem fim, o desconhecido. Todo o desconhecido é infinito. Resposta simplesmente magnífica, poderosa. Tem tudo o que precisarmos aqui. E essa primeira pergunta, Deus é a inteligência suprema, fonte primária de todas as coisas. Essa primeira pergunta, se formos estudar ela, a resposta dada aqui pelos Espíritos, nós temos mais de anos de estudo. Como é que nós vamos estudar Deus, a inteligência suprema? Quando nós entendemos que Deus é a inteligência suprema, fonte primária de todas as coisas. Quando eu li isso aqui, comecei a estudar e pensar, e parar para pensar,
que eu fui chegar. Nós, homens, não faz, não. Eu cheguei, pai, mas a gente não faz nada, a gente não cria nada. Nós, os seres humanos, não criamos nada. Eu olhava para lá, mas isso nada é criação nossa. Eu olhava os carros, olhava as televisão, a câmera de filmar, microfone, tudo isso nada é criação nossa. Isso aqui é criação nossa? Não, não é. Isso é plástico. Plástico é soja e petróleo. E mais algumas componentes químicos. Isso não é na criação. Nós não criamos. Nós não criamos a semente do soja. O petróleo vem das profundezas, já está criado lá. Nós só transformamos o que Deus já criou. Só Deus é a fonte primária de todas as coisas. Tudo é criação de Deus. Nós transformamos através da inteligência cedida por Deus no momento certo, no momento adequado, para que aquele conhecimento venha e nós possamos nos utilizar para o nosso próprio bem. Então essa primeira resposta, que começa tudo o que é Deus, nós temos que parar e pensar, e o conhecimento tem que transbordar, porque tudo que eu tenho de conhecimento, já parei para pensar nisso e já me foi dado. Não tem nada, é muito infinito ainda o conhecimento. É muito infinito. As provas da existência de Deus. Tem uma pergunta aí. Poderíamos dizer que Deus é infinito? Todo desconhecido é infinito. Podemos dizer que Deus é infinito? O irmão perguntou isso. Vamos ver a resposta do livro dos Espíritos Superiores. Definição incompleta. Pobreza de linguagem dos homens. Bah, que xingada. Viu? O nosso querido irmão aqui, codificador, Allan Kardec, levou uma xingada aqui, como nós também. Definição incompleta, pobreza de linguagem dos homens. Insuficiente para definir as coisas que estão além de sua inteligência. Bah, na terceira pergunta, ele fez a pergunta certa também. Eu também queria, se fosse eu até ia perguntar uma coisa dessa. Deus é infinito. Pobreza de linguagem. Definição incompleta. Falta de conhecimento. Puxa vida. Insuficiente para definir as coisas que estão além de sua inteligência. O que é isso aí? Quase chamou de burro. Mas é mesmo, nós somos burro. Nós somos tudo burro. Pega um espírito tipo Jesus aí, que sabia tudo. Nosso conhecimento é infinitamente. Dá lá no infinito de burro. Deus é infinito nas suas perfeições. Oh, Deus é infinito nas suas perfeições. Mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é infinito é tomar o atributo de uma coisa por ela mesma. Definir uma coisa ainda não conhecida por outra que também não é. Nós não conhecemos o infinito, vai defender, dizer que Deus é infinito e tentar definir uma coisa com outra que não tem uma inteligência para isso. E assim várias perguntas que nosso irmão Kardec fez aos espíritos superiores, levou xingada, mas ele fez. É um livro de perguntas e respostas. Todas as perguntas que gostaríamos de saber sobre o mundo imaterial estão aqui. Isso já existe há 165 anos. Se você não conhece, não é um problema de que não tem conhecimento aqui. Isso é melhor que a Bíblia? Não. Isso é um milésimo, um pouquinho a mais, daquilo que Jesus queria dizer naquela época e não pôde falar. E aí sim mesmo ainda levamos xingada aqui, né? Onde podemos encontrar provas da existência de Deus? Isso é maravilhoso porque começa no princípio de todas as coisas. Vamos ver o que responde. Num axioma que explicais a vossas ciências. Não há efeito sem uma causa. Procurai a causa de tudo. O que não é obra do homem, a vossa razão vos responderá. E aí tu começa
Nessas 4 primeiras perguntas aqui, o conhecimento é infinito. Se tivermos capacidade intelectual de interpretar o que está dito aqui, você transborda no conhecimento. Transborda conhecimento. Num axioma. O que explicai a vossa ciência. Tudo o que a ciência faz é explicar a existência de Deus. Isso há 165 anos atrás. Tudo que a ciência prova, nada mais é que a existência de Deus. Porque não criamos nada. Só estudamos o que está criado. E a nossa ciência está cada dia entrando muito mais no conhecimento e na grandeza da criação. Do mundo material. E do mundo imaterial que precisamos conhecer mais. Para crer em Deus é suficiente lançar os olhos sobre a obra da criação. O universo existe? Ele tem, portanto, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa. E avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Isso aqui eu levei mais de ano para aprender. Estudando, pensando, raciocinando todas essas coisas. Aonde é o nada? Se o nada faz alguma coisa, ele deixa de ser nada. Isso aqui é conhecimento, poucas palavras, para anos de meditação e de conhecimento. Atributos da divindade. O infinito das propriedades do Criador. Eu leio o livro dos Espíritos, cada vez eu me apaixono mais, porque começo a entender um pouco mais das coisas de Deus. Que nada mais é que me ensina sobre as coisas que Deus fez por nós. Comecei a contemplar este planeta maravilhoso e as fontes de água pura que vem lá da montanha. Geralmente uma nascente começa numa montanha. Como é que aquela água vai lá em cima, cristalina, perfeita para começar um grande rio e trazer a bênção da água para nós? Pode ser a água mais salgada, ela vai lá e está purificada, bem docinha, pronta para nós bebermos e sermos felizes. Aquela água que vai lá, água do mar, tem que ser. Onde é que está o filtro do sal da água dentro do planeta? Será que um dia? Acho que um dia vamos saber de onde é. Como é que esse planeta faz essa purificação do sal do oceano e empurra essa água lá em cima, na montanha? Ou então nas grandes montanhas que não tem água, mas tem a neve. De lá vem as nascentes. Quanta água tem no céu? Tem os rios aéreos, que são bilhões de água. Quando a gente vê as chuvas, as tormentas, né, que vem, é muita água que cai e está lá em cima no céu. É outra dimensão do planeta. A própria matéria tem suas dimensões. Embaixo da água é uma dimensão, no globo terrestre, junto ao planeta é uma dimensão, e o ar é outra. Vamos ver, está chegando no final do nosso programa aqui, ó, já está o nosso amigo aí. Valério Silveira, boa noite, estudando e verificando o programa. É isso aí, Valério. Por favor, todos que aqui estão, eu sei que o José Iraqui ainda não é o momento dele de comprar livro dos Espíritos, mas então leia mais a Bíblia. A Bíblia nos traz bastante coisa espiritual aí. Já passamos 4 minutos. Bom, vamos fazer a nossa oração, vamos botar aqui a nossa água, fazer a nossa imposição de mãos e agradecer a Deus por mais esta maravilhosa oportunidade. Isso que eu falei para vocês é o que eu vou falar o resto da minha vida. Só vou parar o dia que eu morrer. Ou o dia que eu passar dessa dimensão para outra dimensão.
Eu já tive 2 experiências de quase morte, sei como é que funciona um pouco lá do outro lado, então eu já não tenho mais medo de fazer a minha passagem. Estou tranquilo. Mas eu sei que Deus vai me deixar um tempo aqui, que eu preciso deixar um legado para esse novo conhecimento. E assim que nós estivermos trabalhando na parte material do Templo Espírita Fé e Amor, eu vou convidar todos vocês para irem lá, para nós juntos aprendermos um pouco mais. Então vamos lendo o Livro dos Espíritos, e assim que nós abrirmos, nós vamos lá trocar ideia sobre conhecimento das coisas de Deus. E dizendo assim: Senhor Deus, Deus maravilhoso, Deus vivo, Deus único, Deus onipotente, Criador de todas as coisas, Criador do céu e da terra, nós te agradecemos. Senhor Deus, a nossa fé é inabalável, porque temos a certeza da existência de você em nossas vidas, de você comandando tudo, Senhor. Te agradecemos por isso. Te agradecemos o apoio dos nossos mentores espirituais, dos nossos irmãos, dos nossos anjos. Senhor, nos ajuda nós a entendermos as coisas da Tua criação, Senhor, para que possamos progredir e evoluir na Tua direção. Senhor Deus, muito obrigado, e que seja feita hoje e sempre, em todos os universos, em todos os mundos, em todas as épocas, em todas as eras, a Tua vontade. Que assim seja. Amém. Venha ser um dos tais conosco.